Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar Pedro Marcum, que integra o movimento Transparência Hacker. O tema da nossa conversa vai ser o ativismo na web. Pedro Marcum participou do 4º Congresso Internacional de Software Livre e Governo Eletrônico, acontecido recentemente aqui em Brasília. Qual foi sua participação no CONSEG? Bom, no CONSEG, além de mediar, coordenar algumas mesas, uma mesa de governo aberto, dados abertos, e uma mesa sobre redes sociais e mobilidade, a principal coisa que a gente fez lá foi organizar um espaço chamado Transparência Hack Day, que foi um espaço permanente dentro do CONSEG, onde desenvolvedores, ativistas, sociedade, governo, todo mundo se juntou para criar aplicativos que melhorem a sociedade de uma maneira geral, usando dados abertos, que era o tema do CONSEG. E qual é o seu trabalho como hacker? O meu trabalho, na verdade, é pensar e propor novas maneiras de fazer política. Pensar como é que os instrumentos digitais, a internet, o celular, multimídia, impacta a maneira das pessoas fazerem política e empodera o cidadão para que ele tenha um papel mais atuante dentro do processo político e dentro da sua vida e dentro da cidadania. E que produtos você já criou? Boa parte do nosso trabalho é pensado para processo muito mais do que para produto. Ainda assim, a gente fez algumas experiências, alguns aplicativos, essa coisa de aplicativos da Web 2.0. Vindo desde lá de trás da primeira experiência, que foi o blog do Planalto, que na verdade o clone do blog do Planalto, que é uma versão exatamente igual ao blog oficial do presidente da República, só que com comentários. Então a gente adicionou essa camada, que é uma camada de participação da sociedade. Trazendo para cá, a gente vem desenvolvendo uma série de aplicativos, Não só eu, mas principalmente a comunidade da Transparência Hacker vem desenvolvendo uma série de aplicativos. A gente vem trabalhando aí essas semanas num aplicativo chamado Jogo da Vida do Processo Legislativo, que é uma forma mais lúdica e mais simples de entender a tramitação de um processo de lei. Tem o Check URL, que é um projeto que analisa as doações de campanhas e contrasta isso com as notícias. E aí você consegue saber, fulano que está aqui nessa notícia, doou para quem, afinal? Coisas assim que, na verdade, aumentam a possibilidade do cidadão de reagir ao fenômeno político. E você, é um hacker do bem ou é um hacker do mal? Olha, eu tenho um amigo da comunidade, Pedro Belasco, que diz o seguinte: ele estava conversando com um político no Nordeste e quando ele chegou e se apresentou, eu sou Pedro Belasco, eu sou um hacker, ele falou, como assim? Você não, um hacker roubou todo o meu dinheiro do meu banco. E aí o Belasco falou para ele assim, não, desculpa, você está equivocado. Não foi um hacker, foi um hacker ladrão. Eu não sou um hacker ladrão, eu sou só hacker. Então, assim, não é muito uma questão de hacker do bem ou hacker do mal. Um hacker é um curioso, um hacker é uma pessoa que se interessa em saber como as coisas funcionam de verdade, de ir a fundo nos processos. Isso, como tudo, pode ser usado para o bem e para o mal. Mas um hacker, e sobretudo o tipo de hacker e o tipo de hacktivismo que eu acredito, que eu prego, não é uma coisa do mal. Pelo contrário, é uma atitude positiva e transformadora. Mas um hacker não é um invasor, não é um pirata, porque quando você invade, você não pede licença para invadir. Então você não está cometendo, de certa forma, uma pirataria? Bom, é um princípio da ética hacker você não precisar pedir licença para fazer aquilo que é do seu direito. Então quando você, por exemplo, acessa um site público para extrair informações de lá, aquele site é público, aquela informação é pública, isso está na Constituição. Então eu não estou cometendo nenhum crime. Certo? Eu estou dentro da legalidade e ainda assim eu estou cometendo nesse sentido uma pirataria. E aí vale lembrar, eu não acho que pirataria e os piratas sejam necessariamente maus também. Se você for pegar a história e for olhar por um outro ângulo, os verdadeiros vilões da história não eram os piratas. Era o Império Britânico. O Império Britânico é que estava sugando a riqueza dos países colonizados e tudo que os piratas faziam era ir subtrair esse recurso que estava sendo destinado ao Império Inglês e levar para as utopias piratas, que na verdade eram ilhas onde o livre comércio, onde tudo era liberado para as pessoas que ali estavam e que não estavam sob o domínio do rei.
E você tem carteira assinada, emprego fixo? Não, e também nunca tive, na verdade. Eu acho que esse mundo novo está propondo novas formas e novos modelos de trabalho, né? Então eu tenho desde sempre, né, a minha empresa, os meus empreendimentos, os meus projetos, as minhas militâncias, né? E é daí que eu extraio também o meu sustento. Então eu não tenho carteira assinada, mas principalmente eu não tenho patrão. Eu sou o meu próprio patrão. E isso é suficiente para você levar a sua vida sem problemas maiores? Bom, problemas todo mundo tem, né? Eu acho que eu não tenho problemas maiores do que uma pessoa com carteira assinada que entra às 6 e sai às 8 todo dia e tem que lidar com todos os problemas que esse tipo de regime trabalhista quer dizer. Em compensação, eu também não tenho férias, 13º, tem um monte de coisa que eu não tenho, a não ser que eu me proporcione, né? E como